Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com o filme Você Acredita? De vez em quando eu trago esses filmes feitos por cristãos por aqui, que tem essas pontes que meio que já estão construídas, né, pelo próprio filme. Mas eu acho interessante de trazer para, primeiro, divulgar, destacar esses filmes para quem ainda não viu, e também para conversar de forma mais profunda sobre os assuntos que eles levantam. Eu revi esse filme de forma despretensiosa esse fim de semana, mas eu não conseguia parar de pensar na sua mensagem. Então, assim que você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, bora criar algumas pontes com Você Acredita? Essa é uma daquelas histórias que você acompanha a situação de várias pessoas diferentes que acabam se conectando ou se cruzando de alguma forma. O gatilho inicial é um evangelista de rua que aborda um pastor que está no volante do carro lá e ele pergunta para ele se ele acredita na mensagem da cruz. Eu sou um pastor, então? Não respondeu a pergunta. Eu perguntei se acredita na cruz. Veja, crer ou acreditar de verdade sempre vai nos levar a uma ação da nossa parte. É por isso que a Bíblia em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque a fé de verdade sempre vai nos levar para as boas ações. E a partir dessa simples pergunta, o pastor escreve um sermão que acaba tocando o coração de muitas outras pessoas na igreja com esse mesmo questionamento. E aí, ao longo do filme, a gente vê como cada uma dessas vidas, ou das vidas que por tabelas são tocadas por essa mensagem, vão reagir a ela. O Joe, por exemplo, ele cede o seu lugar na fila do hospital para uma mãe solteira e a sua filhinha Lily, e ele também dorme na rua uma noite para que elas possam ficar seguras no apartamento dele. Mas pro fim do filme a gente descobre que o Joe estava com leucemia em estágio avançado e que o sacrifício que ele fez ao dormir fora aquela noite acabou encurtando muito a sua sobrevida. Essa sua aventura na rua diminuiu seu tempo de algumas semanas para alguns dias, e olhe lá. Valeu a pena. Mas ele considerou o interesse do outro superior ao dele próprio, assim como Jesus fez por nós. Você acredita a ponto de fazer algo assim? Porque ele se moveu em fé, ele acabou pagando o preço com a própria vida. Mas é por causa disso que ele também experimentou um milagre de Deus de ressuscitar dos mortos. E essa ressurreição ali no hospital acabou sendo um testemunho também para o médico e para a enfermeira que trabalhavam lá. O médico e a enfermeira eram céticos em relação à fé, mas embora os dois tenham visto o milagre, a reação de cada um deles é completamente diferente. O médico, por um lado, se mantém com o coração endurecido, mas a enfermeira se arrepende, se reconcilia com o marido dela, que é bombeiro, e entrega sua vida para Jesus. É um milagre. Não existem milagres. Tem uma teoria melhor, doutor? Ainda não. Algumas pessoas por aí dizem que elas não acreditam em Deus porque não tem provas, não tem evidências. Mas isso aí não é verdade não. A verdade é que as pessoas podem ter a evidência que for, ver o milagre que quiser. Se o coração delas continuar duro, rebelde contra Deus, elas não vão acreditar e ponto. É preciso humildade e arrependimento para reconhecer o que Deus faz e para se colocar debaixo do governo dele. O bombeiro que eu citei, ele também é tocado pela mensagem da cruz lá na igreja, ele leva uma cruz de madeira para o trabalho. E aí, em uma situação em que ele está diante de um homem prestes a morrer, ele faz tudo que está ao alcance dele para socorrer o cara, mas depois de tudo ele resolve então compartilhar a fé dele, compartilhar sobre Jesus com o homem, para que ele pudesse ir para o céu, né? O homem aceita, mas logo em seguida ele morre. E aí, pouco depois, a mulher desse cara chega na cena e ela vê a cruz de madeira que agora está na mão do seu falecido esposo, e ela processa o bombeiro por causa disso. E o bombeiro está disposto a perder o emprego se for preciso para sustentar aquilo que ele fez. Ele não está afim de ser considerado inocente se o crime que estão imputando sobre ele é o fato dele compartilhar a fé que ele tem em Jesus com alguém. Por quê? Uma vez me perguntaram se eu fosse acusado por ser cristão,
se haveria evidência suficiente para me condenar. Eu não sei. Talvez. Mas se o que eu fiz de repente se tornar um crime, terei orgulho de ser culpado. Então, mais uma vez eu te pergunto, você acredita? Você está disposto a perder o seu emprego para compartilhar o evangelho de Jesus com as pessoas lá? A advogada que processa o bombeiro é também namorada do médico cético que eu já citei para você. Ela esnoba o bombeiro porque ela sabe que ele não vai mentir na corte, ganha o dinheiro fácil dele e coloca o cara numa pior. Porém, no fim do filme tem um acidente de trânsito muito grande que quase mata essa mulher e ela é salva por quem? Pelo bombeiro. E ela não entende por que ele a salvaria depois de tudo aquilo que ela fez com ele. Mas a verdade é que a atitude dele demonstra a fé que ele tem na prática. E essa atitude faz ela repensar a vida dela e as escolhas que ela faz. Que tipo de pessoa arrisca a vida por alguém que acabou de arruinar a dele? Eu sinceramente não sei. Acho que eu errei, Thomas. E acho que você também. Então, você acredita? A ponto de amar, de se sacrificar pelos seus inimigos? Falando nesse acidente, ele envolve um monte de pessoas diferentes, inclusive um casal de idosos com a Lily no banco de trás, a pequena garota para quem o Joe cedeu o lugar lá no hospital e na casa dele aquela noite. A Lily e a sua mãe são meio que adotados por esse casal de idosos aí em algum momento do filme, porque esse casal, eles tinham perdido também uma filha muitos anos atrás, com uma idade parecida ali com a Lily. E eles se mantinham de luto por muitos anos, até que diante da pregação sobre a cruz lá do pastor, esse senhor resolve dar um passo de fé, então, e se mover em direção à obediência a Jesus, se desprendendo do seu passado. Ele e a esposa, então, resolvem servir comida para os desabrigados, e é nessa situação que eles conhecem a Lily e a sua mãe, e porque eles resolvem se envolver com elas, sentar com elas, comer juntos, conversar, é que eles descobrem a situação que essas duas se encontravam e acolhem elas para dentro da vida deles como um presente de Deus. Não estamos homenageando a memória dela, estamos vivendo no passado. O que mais deveríamos fazer? Terry, o mundo não acabou no dia em que ela morreu. O nosso acabou. Não acabou, não. A gente queria que acabasse, mas não acabou. E desde então temos sido egoístas. Transformamos nossa dor em nosso bem mais precioso. Deus não quer isso, Terry. Às vezes, Deus tem coisas maravilhosas pra gente que a gente só vai experimentar se a gente estiver no lugar certo, num lugar de serviço, que é o lugar que Deus nos chama para estar. Enquanto a gente estiver nos lamentando e sentindo pena de nós mesmos, as nossas mãos vão estar ocupadas demais para receber qualquer presente de Deus. Nesse tal acidente aí, a Lily e esse casal de senhores são salvos por um ex-militar que é irmão da enfermeira do hospital. Ele vivia uma vida sufocada pela vergonha de ter deixado companheiros seus morrerem na guerra. E ele não sabia lidar com essas memórias que ele tinha. Então ele resolve atentar contra a própria vida. Só que ele está carregando aquela cruz de madeira que a irmã dele deu para ele, e quando ele olha para essa cruz, ele repensa por um momento o que ele está fazendo, e nesse meio tempo ele acaba percebendo que tem uma outra mulher do outro lado da ponte prestes a fazer a mesma coisa que ele ia fazer. Essa moça, ela se sente sozinha e abandonada por todas as pessoas à sua volta, inclusive pelo pai dela, e depois deles começarem a se relacionar e conversar, se abrir um com o outro, o ex-militar acaba deixando ela também, porque ele tem medo de decepcioná-la como ele fez com seus companheiros. E ela se sente mais uma vez abandonada. Mas ele deixa no bolso dela, sem ela perceber, a cruz de madeira. E quando ela tá lá desesperada, se sentindo sozinha por mais um abandono, ela percebe aquela cruz no bolso e ela resolve orar então para um Deus que ela nem sabe se é real ou não, mas que responde às orações dela e traz para ela o homem de volta. Quer tomar um café? Dessa vez eu pago. Você voltou!
Ele te trouxe de volta pra mim. Você acredita a ponto de clamar a Deus mesmo em meio às suas dúvidas? Outro que é pego no meio desse acidente é o pastor que eu citei lá no começo, né, desse vídeo. Ele, depois de ouvir aquela pergunta do evangelista de rua, encontra uma garota na rua que está grávida e revirando o lixo, e ele resolve acolher essa menina, dar comida para ela e um lugar para ela ficar. A princípio ele ia levar a garota para dentro da sua própria casa, mas a sua esposa não se sente confortável com aquilo, não quer uma estranha dentro de casa e nega. Só que depois da pregação dele, ela acaba se arrependendo e traz a menina para dentro da casa. Conversando, ela descobre que o pastor e a esposa não podiam ter filho, e quando ela está prestes a dar à luz, acontece todo esse acidente aí. Ela tem o bebê no meio do caminho, no banco de trás do carro, mas ela acaba perdendo a vida durante o parto. E assim o bebê acaba sendo adotado então pelo pastor e sua mulher que não podiam ter filhos. Veja, Deus abençoou aquela mulher, mas isso acontece porque ela havia se colocado num lugar de serviço. Lembra quando disse que queria estar presente? Quando seu filho nascesse? Acho que você está. Ela serviu a garota, acolheu ela na sua casa, levou ela para o médico para fazer ultrassom, acompanhou a gravidez e tudo mais. E foi assim que ela acabou tendo um bebê. Veja, Deus deu um presentão para aquela mulher que não podia ter filhos e, na verdade, toda essa situação acabou sendo uma grande bênção para todos os envolvidos, né? Para o pastor e para a mulher que tiveram um filho, sendo que eles não podiam ter antes, para o bebê que foi adotado, não ficou abandonado, e para a própria mãe que foi acolhida nesses momentos finais da sua vida. Para terminar, ainda tem um motivo de todo esse acidente aí ter acontecido, que era a perseguição de um ladrão que tinha roubado um outro ladrão. Essa história começa lá atrás, lá no começo do filme, quando aquele evangelista de rua, logo depois de ter falado com o pastor no carro, tenta evitar o roubo de um veículo e ele está disposto a perder a própria vida para anunciar a mensagem do evangelho para aqueles malfeitores. Eles ali, de forma geral, debocham do evangelista, mas um deles fica extremamente impactado por essa atitude dele. Aquele velho, ele estava pronto para morrer. E se ele tiver razão? E se a gente estiver desrespeitando a lei de Deus? Isso faz esse cara repensar as atitudes dele. O fato da avó desse cara ser uma mulher de oração também influencia no seu arrependimento e ele resolve então entregar o dinheiro roubado naquela igreja. Seu irmão, no entanto, não vê as coisas da mesma forma, vai até a igreja e rouba o dinheiro de volta. Mas ele também é impactado pela mensagem do evangelho através da atitude desse irmão arrependido aí, porque ele sacrifica a própria vida tomando os tiros no lugar do irmão. Bonitão, qual é, irmão? Qual é? Percy! Acorda, cara! Qual é? Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Fica comigo. O que você quer que eu faça? Me fala, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Acredite. O irmão mais velho foge, então, e no meio dessa perseguição acaba acontecendo todo aquele acidente. No fim do filme, a gente descobre que esse ladrão aí acaba sendo tratado naquele mesmo hospital e a cruz que o irmão dele deu para ele tá nas mãos dele. Enfim, o que eu tenho para dizer aqui é que existe esperança para todos, mesmo para aqueles mais perversos, desde que eles se arrependam e creiam no evangelho. Você acredita? Em resumo, meu amigo, Deus é real e ele age nas nossas vidas, mas para a gente experimentar e perceber esse amor e o mover de Deus, a gente precisa crer a ponto de se mover em fé, em obediência ao que ele manda a gente fazer. Só então a gente vai ver a mão de Deus agindo na nossa vida. O filme termina ainda fazendo uma comparação de que a vida, de forma geral, é como se fosse um menino vendo o tear de um grande tapete do lado avesso. Às vezes a gente não vai entender certas coisas, algumas áreas ali vão parecer muito feias até, mas se a gente se mantiver crendo até o final, a gente vai poder ver a tapeçaria do lado certo e aí a gente vai entender o quão maravilhoso, o quão belo é tudo aquilo. Mas um dia, não estaremos mais sentados no chão,
Vamos passar para o outro lado. E a genialidade da obra de Deus vai se tornar clara. E no centro de tudo, vamos encontrar a cruz. Mas a comparação não termina aí. Ela ainda diz que nós somos como uma linha nesse tear de Deus. Nós participamos de alguma forma dessa incrível obra de arte. Então, se deixe usar por Deus, obedeça à voz dele e você vai ver o quão gratificante pode ser a vida de alguém que realmente acredita. Você acredita? E essas foram as minhas pontes com Você Acredita? Um filme que está disponível na Amazon Prime. E eu super recomendo para você que ainda não viu, ou mesmo para você que, como eu, já tinha visto, mas faz muito tempo, reveja porque vale a pena. No mais, segue o Ponte do Reino também nas redes sociais e compartilha ele por lá com seus amigos e familiares, porque a gente está prestes a alcançar os 2.000 inscritos. Faltam menos de 60 pessoas para se inscreverem no canal e a gente atingir aí a nossa meta. E veja, o canal nem é monetizado, tá, gente? A minha única intenção é realmente alcançar mais pessoas, porque eu realmente acredito na mensagem que eu divulgo aqui. Então, se você também acredita, por favor, me ajuda aí a alcançar mais seguidores pro Ponte do Reino. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.